Quando nós estávamos dentro do tópico de jogo interno, eu falei dos motivos pelos quais o homem sente ansiedade de aproximação na hora de abordar uma mulher. Mas eu não te falei ainda das técnicas e das maneiras que você pode utilizar para combater essa ansiedade. E isso, meu amigo, eu chamo de um método aniquilador de ansiedade de aproximação. E são alguns princípios que vão fazer com que você supere essa dificuldade e se torne alguém muito mais proativo na hora de abordar, evitando aqueles momentos de ficar paralisado, de o corpo querer ir, mas as pernas não responderem. Esse método vai te facilitar muito quando você se vir em situações de ansiedade de aproximação. A primeira forma de você lidar melhor com essa ansiedade, porque, sendo bem sincero, essa sensação ela nunca vai sumir por completo. Isso, por um lado, é uma coisa boa, porque se você sente isso, significa que você está vivo e ainda é capaz de sentir aquela adrenalina do momento. Então, você pode pensar nisso como algo bom, um sinal de que você está vivo, te dando aquela adrenalina do momento. Mesmo eu, depois de 12 anos de prática, se eu estou no início da noite e eu entro em uma festa, nos momentos iniciais, eu vou sentir essa ansiedade. Se eu sair num parque, se eu sair num café, eu tiver que fazer minhas primeiras abordagens, também vou sentir essa ansiedade. A diferença é que eu não permito que ela tome conta de mim. Eu sei quais são os princípios e as atitudes que eu devo tomar para que eu possa superá-la. Tendo isso em mente, a primeira estratégia para você lidar bem com essa ansiedade é você pensar que não existe um erro em si. Não existe por que você botar pressão sobre aquela situação. Eu vi um grupo de mulheres bonitas. Mas eu tô ansioso, eu vou ou não vou, minha cabeça quer ir, manda meu corpo ir, mas eu fico aqui travado. Tire essa pressão, põe ela de lado, ressignifique isso. Veja que isso não é algo tão grande assim. Então tire a pressão de lado e simplesmente pense: eu vou iniciar uma conversa, tranquilo. Como eu iniciaria a conversa como qualquer outra pessoa, eu poderia pedir uma informação ali para o segurança, poderia pedir uma informação para alguma pessoa. É o mesmo processo, é algo simples, rotineiro, cotidiano. Então, se você se vê na situação de botar pressão, criar vários cenários dentro da sua cabeça, encare isso como algo leve. Retire a pressão da situação. E lembre-se também, não existe erro, não existe falha. Existe, na verdade, feedback. Então, esse, inclusive, já é o segundo princípio. Existe feedback e não erro. Quando você pensa em termos de eu vou iniciar a conversa ali e se ocorrer algo que de repente não seja bom, você tomou um fora ou algo assim, né? Que de repente você viu que não achou bom naquele momento, sendo que é algo totalmente natural, que não deveria te botar medo, porque você não vai ter 100% de sucesso em nada na vida, muito menos em interações humanas. E essa aleatoriedade é o que dá beleza ao jogo. Imagina se você tivesse 100% de sucesso, quão monótono isso seria. Se tudo sempre fosse a mesma coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Então é você ver que não existe erro em si, mas existe feedback. Então, se você iniciou uma conversa e ali foi bem ou foi mal, daquilo você tem que se dissociar de uma forma que você não se envolva tão emocionalmente e pense, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, de repente ocorreu uma rejeição aqui porque a minha imposição vocal foi muito baixa, eu deveria ter falado mais alto, às vezes ela não me ouviu também. Eu fui bem aqui e eu devo pensar, o que foi que eu fiz de tão bem, que eu fui tão bem recepcionado por esse grupo de pessoas. Quando você pensa nisso, extraindo feedback, você deixa mais leve a interação e, além disso, você sente menos ansiedade de aproximação. Então, lembrando, não existe erro, existe feedback. Um motivo muito comum de se sentir ansiedade de aproximação é traçar um cenário perfeito ou querer que as coisas andem de um determinado jeito. E quando você pensa dessa forma, você cria meio que um cronograma dentro da sua cabeça que aumenta ainda mais a pressão. Então, para se tirar esse cronograma da sua cabeça ou essas metas que você cria ali no momento, você deve iniciar a conversa pelo simples prazer de conversar com as pessoas. Você parar de botar tanto na mente assim, eu preciso ir lá e preciso ficar com ela. Eu preciso desse resultado. Você tirando isso da sua mente e pensando da seguinte forma, eu vou iniciar a conversa
porque é divertido conversar, é legal socializar, e dependendo de como as coisas fluírem, pode ser que eu mova para poder ficar com ela, pode ser que não. Você deixa as coisas mais leves, então é você iniciar a conversa pelo prazer de socializar, sem botar sempre uma meta a ser atingida. Então, pense em iniciar a conversa pelo prazer de socializar. Você verá como isso retira muito a pressão, te deixa menos ansioso e faz com que você inicie muito mais interações de uma maneira mais calma, tranquila e natural. Outra coisa a se ter em mente, que eu já falei aqui durante o treinamento, é que a dor da inércia é sempre maior do que a dor da ação. Então, se você se vê ali com ansiedade, realmente travado demais, você pensa consigo mesmo, pô, como que vai ser minha vida daqui a 2, 3, 4, 5 anos se eu continuar parado, deixando essa ansiedade tomar conta de mim e eu não fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Quando você pensa nesses termos e você vê que a dor no futuro vai ser muito maior do que tomar uma atitude positiva e proativa no presente, meu amigo, você consegue lidar muito bem com a ansiedade de aproximação. Uma estratégia muito interessante é você pensar, sempre existe diversão em conversar com as mulheres, porque você sempre pode vivenciar, experimentar algo novo. Se eu te falasse que quando você aborda, você não sabe o que vai ocorrer ali exatamente. Então, eu, que sou um cara já experiente nessa área, com 12 anos de prática, tantos grupos que eu já iniciei a conversa, que coisas diferentes aconteceram, tantos grupos que eu ia iniciar a conversa, eu pensava, essa conversa aqui não vai dar nada, a menina parece que está muito fechada, e de repente essa era a menina que estava numa vibe muito boa, e de repente a que estava totalmente alegre, ela não estava numa vibe tão boa. Existe essa aleatoriedade, você não tem como prever o cenário futuro, e esse é um grande motivo para você iniciar a conversa. E quando você inicia a conversa, você está permitindo que diversão entre na sua vida e que desafio também entre. Novos cenários, novas interações, experiências que você ainda não vivenciou, que você só vai ter a oportunidade de vivenciar se você der o primeiro passo, que é iniciar a conversa e vencer essa ansiedade. Então tenha em mente que se você sente essa ansiedade, você está travado, do outro lado existem experiências novas e provavelmente diversão e formas de você experimentar novas situações e conhecer a si mesmo, conhecer as outras pessoas e ter experiências incríveis com essas mulheres. Então, quando você sentir essa ansiedade, lembre-se que do outro lado da ansiedade existe diversão e esse é mais um motivo para que você supere a sua ansiedade. E por último, e não menos importante, entre as estratégias de aniquilar a ansiedade, uma que eu já falei, inclusive antes aqui, é a regra dos 3 segundos. Um dos métodos mais famosos para aniquilar a ansiedade é você antever aquele medo, aquele travamento, aquela ansiedade que você está sentindo e antes que ela tome conta do seu corpo, você tomar uma atitude. Então a regra dos 3 segundos é muito simples. Você viu ali um grupo de mulheres, viu uma mulher que você está interessada, você sentiu que você está meio travado, ao invés de você deixar a ansiedade tomar conta de você, quando você começou a sentir aquilo, você começa a andar em direção ao grupo, 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, você pode usar tanto decrescente quanto crescente, né? E conta assim na sua mente, 3, 2, 1, enquanto você está indo em direção ao grupo e inicia a conversa. Dessa forma você vai ter evitado que a ansiedade tome conta de você. Porque uma das características da ansiedade é quanto mais você demora para poder tomar uma atitude, ela começa a tomar mais e mais conta do seu corpo, te deixar mais e mais tenso e fazer com que sua mente comece a devagar e imaginar vários e vários cenários, várias e várias situações. Então, se você utiliza a regra dos 3 segundos, você evita isso, se põe à prova direto, é como pular numa piscina gelada e você dá aquele medo, né? Ai, vai estar gelada, mas quando você pulou, subiu, você já, tô tranquilo, já afundei minha cabeça aqui, tô no jogo. Então é isso, 3, 2, 1, inicia a conversa, regra dos 3 segundos, mais uma forma incrível de você aniquilar a ansiedade.